إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها المسلمون، لقد حل بالمسلمين موسم عظيم مخصوص بالتشريف والتكريم. أنزل الله فيه كتابه وفرض عليه صيامه. شهر القيام وتلاوة القرآن، شهر الصيام، زمن العتق من النار والغفران. هذا هو شهر رمضان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. الله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان شهر مبارك فيه. هنيئا للمسلم الذي يدرك هذا الشهر الكريم، كما جاء في الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم عندما صعد على المنبر فقال صلى الله عليه وسلم 3 مرات: آمين آمين آمين. ثم قال: قلت آمين لأن جاء جبريل وقال: خسر من أدرك رمضان ولم يطبق هذا الشهر كما ينبغي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o Senhor do universo. Louvamos a Deus, o único. Glorificado seja o Todo-Poderoso. Glorificamos e imploramos ajuda somente para Ele, o único e digno de ser adorado. Testemunhamos que não há divindade alguma, somente Ele, Deus. E testemunhamos que Muhammad é servo e mensageiro de Deus. E devemos saber: aquele que Deus guiar, não há desvio para ele, e aquele que Deus orientar, não há jamais outro desvio, somente aquele que Deus encaminhar. Devemos sempre pedir o guiamento e orientação para Deus. E recomendo a mim e a todos vocês o melhor, que é temer a Deus, porque Deus ele fala: ó vós que creem, temam a Deus e não morram, exceto vocês sendo verdadeiros crentes muçulmanos. Queridos irmãos muçulmanos, venho a dizer que Deus está nos aproximando de um grande mês, um mês abençoado. Deus está nos aproximando do grandioso mês para os muçulmanos, um mês abençoado, um presente de Deus para nós, um mês nobre. Aquele que adquirir esse mês como se deve, ele terá toda a recompensa. Ele será o verdadeiro vitorioso. Esse mês é uma oportunidade para nós muçulmanos nos aproximarmos mais de Deus. Esse mês tem a grandeza de sabermos que é o mês a qual Deus ele desceu e revelou o Corão Sagrado. É um mês que Deus revelou as palavras dele para o profeta Muhammad divulgar para a sua humanidade. É um mês que nós devemos nos aproximar com atos bons, como leitura do Alcorão, com orações voluntárias, com jejum, esse jejum grandioso. Esse mês, a qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: veio para vocês, chegou para vocês o Ramadã, o mês abençoado. Chegou para vocês o mês que Deus colocou como obrigatório, prescreveu o jejum como obrigatório.
O mês a qual Deus abre as portas do céu e fecha as portas do fogo. O mês a qual Deus acorrenta, aprisiona os demônios. O mês a qual Deus coloca uma única noite melhor do que 1000 noites. Então o profeta falou: aquele que se proibir de praticar esse mês e fazer o bem, ele está se proibindo de todo o bem. Ele terá ou estará na perdição. É a mesma coisa que ele dizer que nós sabemos quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam subiu ao seu mimbar, ele falou 3 vezes: Amin, Amin, Amin. E uma das vezes ele falou, por que ele falou Amin? Ele falou porque o anjo Gabriel veio até ele e falou: que Deus não dê a vitória e faça aquela pessoa ser um perdedor, aquela pessoa que adquirir o mês do Ramadã e não praticá-lo, e não fazer as obras virtuosas, e não fazer as boas ações. Então essa pessoa será um perdedor. O que o profeta falou? É a mim. Isso mostra a importância desse mês, a grande importância do mês do Ramadã para nós muçulmanos. O que é o Ramadã? O que é o jejum? O jejum na língua árabe, se você for ver no dicionário, está significado é imsak, segurar. Segurar. Agora, na legislação islâmica, é Sharia. O jejum é mais amplo do que isso. O jejum significa você segurar o seu íntimo, segurar o seu ego contra todos os desejos ilícitos. Você segurar o seu ego e segurar o seu íntimo de comer, beber ou ter relação com a sua esposa. Segurar o seu ego de falar palavras feias. Segurar o seu ego com paciência e não atravessar essa paciência. O jejum vai além do comer e beber. É você controlar o seu próprio ego, ter a paciência, lutar contra si mesmo, não falar palavras obscenas no dia a dia. Se alguém chegar até você, te xingar, te ofender, te caluniar, você apenas vai olhar para essa pessoa e falar: inni sa'im, eu estou de jejum, e vai se virar. Algo difícil de fazer hoje, mas é controlar o seu próprio ego. Isto é o jejum. O jejum é você jejuar, não comer, não beber, não ter relação, desde a alvorada até o pôr do sol. Mas, mais do que isso, é você toda hora, todo momento lutar contra si mesmo. Ter paciência. Controlar a sua fala. Esse mês, o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam: من لم يدع قول الزور الكذب والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني ما ينفع. O profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam: aquela pessoa que não deixar a mentira de lado, não deixar a calúnia de lado, não deixar a prática da má ação de lado, quando entrar o mês do Ramadã, então não adiantou nada de jejuar, ficar sem comer e sem beber. Veja que o profeta falou: não adiantou nada ele ficar sem comer e sem beber. Então, a primeira coisa, eu devo voltar para Deus, falar a palavra correta, praticar as minhas orações, ser um muçulmano verdadeiro. Aí sim eu vou me abster de comer e beber desde a alvorada até o pôr do sol. Aí sim este jejum vai valer. Não adianta eu apenas parar e não comer e não beber da alvorada ao pôr do sol e falar o fim do jejum. O jejum vai além disso. O jejum, ele vai você ser caridoso com o próximo, caridoso com o seu vizinho, caridoso com a sua família. Veja que o profeta diz, alayhi salatu wassalam: man fattara sa'iman kana lahu mithlu
أجره غيره أنه لا ينقص من أجر صائم شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O profeta falou assim: aquela pessoa, aquele indivíduo que alimentar um outro indivíduo que estava de jejum, quando chegar a hora desse jejum, ele ganhará uma recompensa enorme, a mesma recompensa como ele estivesse sendo ou está jejuando, ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então tudo isso indica que nós devemos nos aproximar de Deus tendo obra, ações boas, fazendo caridade para o necessitado. Tudo indica que nós devemos nos aproximar de nossos parentes, de nossas famílias, aqueles parentes que nós estamos distante deles, procurar nos aproximarmos deles, falar palavras boas a eles, levar presentes a eles. Devemos ser bons para com a nossa família dentro de nossa casa, devemos ser bons para com os nossos vizinhos. Isso é o jejum. Nós devemos nos aproximar do birr wal walidain. O que é o birr wal walidain? A benevolência para com os pais, e ver se eu estou praticando a verdadeira benevolência para com os meus pais, respeitando eles, servindo eles, ajudando eles. Este é o jejum. Eu devo fazer isso fora do jejum, fora do mês do Ramadã, e mais ainda neste mês abençoado, uma graça de Deus para nós, a qual Deus ele acorrenta, aprisiona os demônios, querendo dizer o quê? O que significa isso? O que significa? Deus está falando que ele está aprisionando, acorrentando os demônios. O que significa? Quer dizer que agora nesse mês não há desculpa para mim, não há desculpa para mim fazer boas ações, não há desculpa para mim fazer bons atos, porque naquele momento quando o demônio está sussurrando no meu ouvido, me atrapalhando de praticar a boa ação, me atrapalhando de não falar boas palavras, me atrapalhando de cumprir com a benevolência para com os meus pais, me atrapalhando de servir a minha esposa, os meus filhos, ou minha comunidade. Então vem o demônio e fala: não, agora não, mais tarde. Não, agora não, mais tarde. Não, não faça isso. Não, aquela pessoa te insultou, insulte igual ela. Então agora não tem mais o demônio preso. Ele está preso. Ele não está mais solto. Então agora, se eu não estou fazendo a boa ação, se eu não estou fazendo a caridade correta, se eu não estou praticando, é porque o meu ego é ruim. É porque o meu ego não é bom. É porque o meu ego não consegue praticar o Islã. Então, na verdade, eu tenho que analisar e rever tudo. Por que eu estou assim? Porque esse Ramadã é uma bênção para nós. É uma escola que eu vou aprender todos os dias. Todos os dias como me comportar. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no Ramadã, ele ia para a mesquita rezar as orações voluntárias, não obrigatórias. Obrigatória todo mundo ia. Ele ia rezar as orações voluntárias, chamado de At-Tarawih. Ele ia ali para rezar, começava a vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, várias pessoas rezando com ele. Aí na noite seguinte, ele começava a ir mais ainda. Na outra noite, ia mais ainda. As pessoas se aproximavam, sabiam da bênção, sabiam que os anjos neste mês, eles descem ao primeiro céu e começam a falar. Deus ele fala: qual dos meus servos que está a suplicar por mim, diga a eles que eu estou atendendo a súplica deles. Qual dos meus servos que está me invocando, diga a eles que eu estou junto com ele. Só que hoje nós muçulmanos, ou muitos de nós, não entendemos isso. Estamos preocupados com nós mesmos. Não temos capacidade de praticar o Ramadã como se deve. Não temos capacidade e força para vir na mesquita e nos aproximar. É o mês a qual os grandes companheiros do profeta, os companheiros dos companheiros, ou seja, os antecedentes, estavam, quando vinha esse mês, não saíam da mesquita. Nas casas de Deus, eles se aproximavam, entravam na mesquita e ficavam ali, lendo o Corão, visitando o Corão, aprendendo, rezando.
Eles ficavam, os nossos antecedentes, de manhã de jejum e à noite orando. Porque eles sabiam que esse mês é um presente. Aquela pessoa que adquiriu verdadeiramente esse mês, adquiriu várias recompensas. Adquiriu o paraíso. Então, se você jejuar, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, man saman imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O profeta falou o quê? Aquela pessoa que jejuar com fé e com devoção, o que Deus faz? O profeta falou: Deus ele perdoa todos os seus pecados que você veio a cometer. Presente de Deus para você, servo que tem pecados e erros. Todos nós temos erros, temos pecados, temos dia a dia caindo no desespero. Esse mês é um presente que Deus falou: vá, pratique o bem, que eu só vou colocar boas ações para vocês. A má ação eu não vou escrever. Olha, a porta do paraíso está aberta, fechei a porta do fogo, fechei a porta do inferno para você. Um presente, basta de nós iniciarmos esse presente como se deve. Por isso que nós estamos numa sexta-feira abençoada, esperando o mês do Ramadã. Provavelmente amanhã será o dia de jejum. Se não for amanhã, vai ser no próximo dia. Não passará mais disso. Provavelmente, então, vamos iniciar esse mês com veracidade, com sinceridade para Deus. Vamos jejuar, não só parar de comer e beber. Vamos mostrar que somos verdadeiros crentes, monoteístas, adorando o único Deus, nos aproximando de Deus como aqueles servos que vieram antes de nós e estavam a se aproximar, indo à mesquita, lendo o Alcorão Sagrado, lendo os versículos de Deus, refletindo nas palavras de Deus, o que significa o Alcorão Sagrado. Hoje, se perguntar para um muçulmano o que é o Alcorão, infelizmente, é triste, mas ele não vai conseguir responder. Hoje, se perguntar para um muçulmano onde está Deus, muitos muçulmanos não vão conseguir responder. Por quê? Por que nós estamos alargando aquilo que falamos que somos? Vamos tentar refletir e nos aproximar de Deus, saber o que significa Islã, saber o que significa Al-Qur'an Al-Karim, saber o que significa As-Siyam, jejum, Ar-Ramadan. Vamos tentar nos aproximar de Deus, todos juntos, com união, em congregação, rezando o Salat al-Tarawih, fazendo o Salat al-Jum'ah, fazendo o Siyam, adorando a Deus, invocando a Deus, porque Deus ele vai dar um presente maravilhoso para nós, que é o quê? A misericórdia, a rahma, o perdão. Teremos o quê? O paraíso. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.